Posso questionar? E aí, galera? Posso questionar? E hoje o tema a gente vai falar sobre: devo tocar no ungido do Senhor? O ungido do Senhor no Antigo Testamento se deve ao fato de que os reis de Israel eram escolhidos e designados por Deus e era derramado óleo sobre a cabeça para confirmar esse chamado. Um dos significados para ungido é escolhido. Portanto, todos os que confessam a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador são ungidos do Senhor, escolhidos para um propósito específico na promoção do reino de Deus. Para defender esse pensamento, os defensores disso, usam parte do texto lá de 1 Crônicas 16, 22, onde diz: não toqueis no ungido do Senhor. E ameaçam dizendo que Deus pode enviar maldição ou um grande castigo àqueles que os questionam. Será verdade? Quando você questiona esses líderes, Deus vai amaldiçoá-lo? Veremos. Acontece que o texto de 1 Crônicas também se encontra lá no Salmo 105, e Davi ele está se referindo a Abraão e a sua descendência. Numa época distinta, e as palavras tocar e não fazer mal referem-se a infligir dano físico a alguém. Ou seja, Deus havia ordenado aos povos, aos reis, aos povos daquela época, não causar dano físico ao povo dele. Outro texto que muitos defendem é 1 Samuel, nos capítulos 24 e 26. E ali conta que Davi declarou que longe dele tocar no ungido do Senhor. Ele fala que o Senhor me guarde de que eu faça tal mal ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Neste contexto, especificamente, a frase não toque no ungido do Senhor refere-se à hesitação de Davi em matar Saul, quando surgiu tal oportunidade. Davi não queria ser culpado de matá-lo, o rei, aquele que havia recebido a unção real. Mas isso não impediu Davi de questionar a Saul, de confrontar e repreendê-lo da injustiça e perversidade que ele estava cometendo contra o próprio Davi. O próprio Paulo também, ele repreende Pedro, ele exortou também a Timóteo e a Tito a repreender e advertir aqueles que estavam indo de encontro à palavra e ensinando outra doutrina. Paulo, ele repreendeu Pedro por causa da sua hipocrisia, pois Pedro se afastava dos gentios quando chegavam os da circuncisão, que eram os crentes judeus. Pedro agia contrário às Escrituras, fazendo acepção de pessoas, de modo que até Barnabé tinha se deixado levar. Então, Paulo, vendo que Pedro não andava conforme a verdade do Evangelho, disse na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como o gentio,
e não como judeu? Porque obrigas tu os gentios a viverem como judeus? Não obstante, isto não o impediu de se opor a Pedro, quando necessário, e o fez publicamente, pois Pedro se tornara repreensível e o seu afastamento dos crentes gentios havia provocado um escândalo público. Os judeus que se convertiam a Cristo queriam seguir os mandamentos do Antigo Testamento, mas agora eles eram igreja. E a igreja é salva não por obediência aos mandamentos, mas pela graça. Pedro agia como hipócrita, pois sabia a verdade, sabia que a salvação era pela graça, mas temia desagradar os judeus. E Paulo não se calou, não desrespeitou a Pedro, mas, com amor, repreendeu o apóstolo. Diante disso, chego à conclusão que usar o texto, a frase, ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor, é uma forma errônea, é forçar e querer dizer o que a Escritura não está dizendo. Agora, certifique-se o que você está prestes a fazer. Se você está querendo repreender alguém, veja se não é por algo pessoal. Se for por algo pessoal, não faça. Querer usar a Escritura para repreender por algo pessoal não é bom. Mas, se o líder, o pastor, o bispo, ele estiver indo de encontro às Escrituras, repreenda. Porque ele não está pregando a verdade. Ele não está prezando a sã doutrina. Mas repreenda com todo respeito, amor. Questione-o, confronte-o. Eles precisam estar compromissados com a verdade. Eles precisam refletirem em suas condutas o caráter de Cristo. Essa de que não se pode levantar contra aqueles que estão distorcendo as Escrituras, porque são ungidos do Senhor, você será amaldiçoado. Fazendo isso, é na verdade uma apelação e um grande erro teológico. Ok? Se você gostou do nosso vídeo, curta aí, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que você esteja recebendo as próximas notificações, os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos e amigas. Esse foi o Posso Questionar de hoje. Até a próxima e um grande abraço. Posso questionar?